Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar hoje um ensinamento, um entendimento sobre a origem das nações, o que aconteceu com o povo de Israel até nos tempos de hoje. Então, nós sabemos que o Senhor ficou decepcionado com a criação dele e trouxe o dilúvio, aonde sobrou somente os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Sem, nós sabemos que se originou o povo de Deus, e que está em Israel. Cã foi um filho que foi amaldiçoado pelo pai, porque ele zombou do pai quando o pai estava bêbado. E Cã está no lado da África. Jafé já está, que é o terceiro filho, Jafé está no lado norte, onde está a Alemanha, França, Itália. E Cã está ali no lado da África, Nigéria, então aquela parte do sul ali para baixo. E Sem está ali em Israel, porque ele se originou povo de Deus, as tribos de Israel. Esse filho Cã, que foi amaldiçoado pelo pai, ele teve Cuxi como filho, Misraim, que deu origem ao Egito, Put, que deu origem à Líbia, e Canaã. Então, Cã, desses filhos aqui, de Misraim, que se originou o Egito, do Egito, ele teve um filho chamado Patrocim e Casluim. Ele teve outros, mas nós vamos se focar nesses, que está em Gênesis 10, 14. E em Gênesis 10, 14 diz assim, ele teve Patrocim, Casluim, aonde saíram os filisteus e os Caftorim. Então, nós sabemos que os filisteus surgiu do filho de Cã, que se originou o Egito. Canaã, que é o outro filho de Cã, ele teve 2 filhos. Ele gerou Sidom, que é o primogênito dele, e Et. Esse Et, que está em Gênesis 10, no versículo 15, 16, 17 e 18, que diz assim, que de Et surgiu os Jebuseus, os Amorreus, os Gigarzeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus, os Amateus e os Cananeus. Então, nós sabemos que todas essas tribos, mais conhecidas como os filisteus, como os amorreus, como os cananeus e esses outros, vieram da descendência de Cã, que foi o filho que foi amaldiçoado por Noé. Então, nós sabemos que essas tribos que se originou, elas se tornaram inimigas de Israel. E quando fala ali que de Et surgiu os amorreus, nós temos que compreender o seguinte: quem são os amorreus? Então, nós vamos para Deuteronômio 3, no versículo 11, que diz assim: porque apenas Og, o rei de Bazã, ficará do resto dos gigantes. Sua cama é uma cama de ferro que está em Rabá, com os amonitas, e os amonitas é a filha mais nova de Ló, e que saiu da filha mais nova de Ló, né? E tem 6 metros de comprimento por 2,5 metros de largura. Então, nós sabemos que
Esse Og, rei de Bazã, ele é um gigante. Og, Deus que descreve pela Bíblia, ele foi o gigante maior que existiu, mas como a cama dele era 6, provavelmente ele não tinha 6 metros de comprimento, provavelmente ele deveria ter uns 5 metros de comprimento, né, porque ele não ia fazer uma cama ali que ele ficasse, né, apertado na cama, né, então acreditamos que ele deve ter uns 5 metros de altura. Mas se nós formos aqui também em Deuteronômio, no versículo 4 e capítulo 30 e o capítulo 46, que diz assim, 46 e 47, 46 e 47, que diz assim: além do Jordão, no vale de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus. Quem que são os amorreus? Descendentes de Cã, que habitavam em Esbom, ao qual Moisés derrotou quando saiu do Egito. E possuíram a terra de Og, que é a terra de Bazã, o rei dos amorreus, que estavam além do Jordão a oriente. Os dois reis que estavam, os dois reis dos amorreus, que está no versículo 47. Quem que são os dois reis? Seom e Og. Então, eles habitavam na terra de Bazã, que fica na Jordânia. Então, nós sabemos agora que os descendentes dos gigantes veio da descendência de Cã, que foi amaldiçoado pelo pai. Então, quando Moisés morreu, Josué ficou no lugar liderando o povo de Deus. Quando Moisés mandou um de cada tribo averiguar e pesquisar e analisar a cidade de Canaã, que eles iam conquistar aquela terra, ele mandou 12 espiões, um de cada tribo. E dois desses espiões que foram lá, foi Josué, que em Números 13, 16, Moisés mudou o nome de Josué, na verdade, o nome de Josué era Oséias, em Números 13, 16. Moisés muda o nome de Oséias para Josué, então o nome de José não era Josué, era Oséias. Moisés mudou para Josué. Josué, ele foi da tribo de Efraim, que o pai dele foi Num. Efraim foi o filho de José do Egito. Então, Josué é descendente de José do Egito. E quem foi também junto averiguar a terra foi Caleb. Caleb é da tribo de Judá, aonde é o rei Davi e aonde vem o nosso Senhor Jesus. Então, Caleb vem da descendência de Jesus. O pai dele era o Jefone e está em Números 13, 16. Quando eles foram lá olhar a terra, os outros que estavam junto com ele disseram: não dá, as cidades são fortificadas, tem muros altos e além disso ainda tem gigantes. E quem eram os gigantes? Eram os amorreus, o rei Og e o rei Seom, que estavam na terra de Bazã, essa terra de Bazã fica na Jordânia, onde ela foi conquistada pela tribo de Manassés, a tribo de Manassés, tribo de Gade e a tribo de Ruben. E mais em cima fica Bazã, aonde que a tribo de Manassés ficou ali. Então ali estavam os gigantes, e eram esses gigantes que eles disseram: não tem como a gente entrar, porque tem gigantes. E só apenas Josué e Caleb tiveram coragem e animaram o povo para
para conquistar essa terra, dizendo: o Senhor é conosco, o Senhor irá na frente, o Senhor pelejará por nós, o Senhor nos dará a terra, não fiquem desanimados. Aí o Senhor ficou tão irado com esses outros que desanimaram o povo, e o Senhor disse: vocês não entrarão na terra prometida, porque vocês não acreditaram que eu poderia ajudar vocês. Apenas Josué e Caleb vai entrar na terra prometida. Então toda aquela geração daqueles homens ficaram 40 anos para que morresse, e apenas Josué e Caleb. E quando Caleb conquistou, quando eles conquistaram a cidade deles, já Caleb já tem 80 anos. Mas como o Senhor é fiel, e como ele foi fiel ao Senhor, então ele relata que ele estava muito assim disposto ainda, que ele tinha disposição de como ele tinha 40 anos quando eles foram fazer uma vistoria nessa terra. E quando eles vieram de lá, quando eles começaram então Moisés morreu, Josué entrou no lugar dele e foram avançando nesse tempo para conquistar Canaã. Canaã era do filho de Cã, e aonde que quem morava lá em toda Canaã eram os descendentes de Cã, que estavam ali os filisteus, os amorreus, os cananeus, os heveus. Então todo aquele povo que são inimigos de Israel, eles estavam morando ali na cidade de Canaã. E hoje, quando o povo de Deus conquistou Canaã hoje se tornou Israel. Então, quando eles chegaram ali, estava todo esse povo ali. E o que aconteceu? Eles foram guerreando com eles, mas teve tribos de Israel que acabaram deixando os inimigos ficarem morando lá. Se nós formos em Juízes 1:21, a tribo de Benjamim, ela acabou deixando os jebuseus que moravam em Jerusalém. Então eles eram chamados de jebuseus que moravam em Jerusalém. E a tribo de Benjamim, que era do irmão mais novo de José, não expulsou totalmente os jebuseus de lá, e eles acabaram ficando morando junto com eles. A tribo de Manassés, que é o filho de José, também não conseguiu expulsar todos os cananeus da Jordânia, que Manassés ficou na Jordânia. Então eles não conseguiram expulsar todos os cananeus ali, os cananeus ficaram morando junto com eles. E quem estava ali também eram os amorreus, que os amorreus ali tinham a cidade de Bazã, que era do rei Og, também na Jordânia. Também não conseguiram expulsar totalmente os cananeus, que são os gigantes, descendência de Og e de Seom. Mas quando o povo de Manassés foi se fortalecendo, fez com que os amorreus, os gigantes, se tornassem escravos deles. Fizeram com que os gigantes fizessem serviços forçados para eles. A tribo de Zebulon também não conseguiu expulsar totalmente os cananeus, mas fez também com que eles fizessem serviços forçados, que está em Juízes 21 e vai até Juízes 1:33. E a tribo de Azer também ficou com um pouco dessas pessoas que eram dos cananeus, ficou morando ali com eles. Juízes 1:31 e Juízes 1:33. Naftali também ficou
deixando os cananeus morando com eles ali. Eles ficaram um pouco, ficou morando ali, mas a tribo de Naftali forçou com que eles fizessem serviço pesado, se tornasse escravo deles ali. Aí o que aconteceu? Aconteceu que o anjo apareceu, está em Juízes 2, do 1 ao 5. O anjo do Senhor apareceu e disse assim para eles: eu tirei vocês da terra do Egito. Eu dei para vocês essa terra, mas vocês não expulsaram os seus inimigos. Vocês deixaram os seus inimigos morarem junto com vocês aí. Então, como vocês não fizeram isso, vocês não me obedeceram, eu vou deixar os inimigos de vocês morando junto com vocês. Eu não vou expulsar eles, e eles serão de tropeço para a vida de vocês, porque vocês não obedeceram quando eram para ter tirado todos eles daqui, vocês não tiraram. Então, eles serão de tropeço para a vida de vocês. E assim toda a nação de Israel chorou, se lamentou, porque o anjo falou isso, mas eles não se dedicaram totalmente em expulsar os inimigos ficaram morando ali com eles. E o tempo foi passando e o Senhor provou o povo de Israel. E o que provou? Deixando eles acomodados. Não cobrou nada deles, e eles vendo que o Senhor não estava cobrando nada deles, estava tudo tranquilo, que eles podiam fazer o que queriam, eles pegaram as filhas dos cananeus, as filhas dos jebuseus e toda a classe dos filisteus e casaram-se com elas, misturaram as raças dos inimigos de Israel com o povo de Deus. Então eles entraram em castigo, porque o Senhor ficou irado com eles, porque o Senhor pediu para que eles não se misturassem, e eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a fazer idolatria, eles começaram a idolatrar os deuses desses povos que ficaram com eles, porque eles faziam idolatria aos deuses, e o Senhor não queria isso. O Senhor disse para eles que era para expulsar, e eles não expulsaram. Então, o Senhor levantou esses próprios inimigos que ficaram junto com eles, para se cumprir o que o anjo falou, que eles seriam tropeços e tormentos para a vida deles. Então, depois que Josué morreu e os juízes daquela época morreram, aquela geração que veio depois de Josué, elas esqueceram de Deus. Então, o Senhor levantou essas tribos para poder castigar eles do mal que eles fizeram, porque eles começaram a idolatrar os deuses dos inimigos, dos cananeus, misturaram umas raças ali entre o povo de Deus e dos inimigos, pegaram como em casamento. Então, em várias partes da palavra, em Juízes, desde o capítulo 1, nós vemos assim que o Senhor castigava eles, usava os amalequitas, os moabitas. Então, os amalequitas, os amonitas, os moabitas, eles eram da descendência da filha de Ló, a mais velha, que coabitou com o pai. Então, ela se tornou os moabitas, que o Senhor castigou, né? Isso que as filhas de Ló fez, né, com o pai, né? Pegou e embebedou o pai para que
tivessem relação com o pai, aonde saíram os moabitas da filha mais velha, em Gênesis 19:37, e com a filha mais nova, os amonitas, Gênesis 19:38, que se originou os romanos, a descendência dos católicos, que veio da Roma. E então, o Senhor usava eles para poder, os amalequitas e os midianitas, que o Senhor usava também para poder atacar o povo de Israel. Abraão, quando Sara morreu, ele se casou com uma mulher chamada Quetura. E quando ele se casou com essa mulher chamada Quetura, ele teve um filho chamado Mídian. Esse Mídian, onde originou os midianitas e os amalequitas, da união de Abraão com essa mulher Quetura. Mas esse povo, Abraão não deixou com Isaac, porque somente Isaac era o filho da promessa. Então Abraão deu presentes e conselhou e mandou para a parte do Oriente, que é exatamente aonde? Na Jordânia. Jordânia, que é o Oriente. Então é ali que eles habitaram, ali na terra de Canaã. Então eles também estavam ali. E eles, sendo filhos de Abraão, também eram inimigos do povo de Israel. Porque quem recebeu a bênção foi a descendência do povo de Israel, viria por Isaac, com Sara, não com essa mulher. Mas assim se originou então os amalequitas e moabitas do filho dele chamado Mídian. Então o Senhor usava eles para poder castigar o povo de Deus, que não obedecia a Deus, fazia idolatria, saía da presença do Senhor. Em Juízes 4:24, o Senhor, depois que o Senhor castigou, né, o povo de Israel, e então eles pediram perdão ao Senhor por ter feito isso. Então o Senhor levantou Débora, que era uma profetisa e juíza. Ela atendia embaixo de uma árvore lá, numa palmeira em Ramá. E Débora era da tribo de Efraim. E com Baraque eles derrotaram os inimigos os inimigos dele, né, no Monte Tabor, e derrotaram o comandante dessa tribo inimiga que perseguia eles, que era Cícera, o comandante, né, dessa tribo que atormentava, né, eles ali, que Baraque era um rei ali de Israel, era o rei de Israel, e ele era da tribo de Naftali. Então eles foram guerrear contra Cícera, que era o comandante. Cícera foi morto por uma mulher, e essa mulher que matou, na verdade Baraque falou: Débora, eu vou guerrear, mas eu quero que tu vá junto comigo. Aí a Débora disse: olha, então você quer que eu vá junto com você? Só que é assim, ó, então a honra não vai ser tua, a honra vai ser de uma mulher. Então o Senhor, na frente do povo, os guerreiros de Baraque, o Senhor enviou um anjo onde matou a metade dos soldados de Cícera, porque eles tinham muito carros de ferro. E quando ele viu que o Senhor matou os soldados dele, ele saiu correndo e se escondeu numa tenda da mulher de Eber, que era o Queneu. Esse Queneu é da descendência do sogro de Moisés. E como eles viviam em paz, não tinha guerra entre eles ali, entre os queneus ali e
esse comandante ali, Cícera ali, que afligia eles ali, então ele pegou e fugiu para a tenda de Jael. Jael era a mulher de Eber, que era o cunhado de Moisés. Ela fez com que ele entrasse lá, cobriu ele com um pano e depois pegou uma estaca e martelou essa estaca na testa dele, porque ele caiu num sono muito profundo. E aonde que, como Débora profetizou, a honra foi dessa mulher chamada Jael, que era a cunhada de Moisés. E então, muitas vezes daí o Senhor libertava o povo de Israel, eles passavam um tempo, eles se voltavam de novo a fazer idolatria. Aí o Senhor levantou também outro juiz, que foi Sansão, que era da tribo de Dan, que também sofreu a consequência do povo de Israel de ter deixado os inimigos morarem junto com ele. Porque ele caiu no laço de uma mulher chamada Dalila. Dalila era filisteia, também da tribo de Cã. Aonde que ela, muito gananciosa, por causa de dinheiro, ela entregou Sansão, e foi onde que Sansão morreu ali, né? Eles furaram os olhos dele. E hoje nós vemos no povo de Deus, hoje, como nós somos descendentes da tribo de... Nós somos descendentes aqui dessas tribos, de Sem, Cã ou Jafé. Então nós sabemos que a tribo de Cã e a tribo de Jafé, eles fazem idolatria aos deuses. Mas que o povo de Sem é o povo de Deus, que crê em Deus. Então, hoje, e também dos moabitas, que veio a descendência do povo católico, também são um povo que faz idolatria às estátuas, onde que o Senhor abomina isso. E todo aquele que faz idolatria à estátua ficará no engano, porque não quer sair desse engano, porque somente Deus pode ser idolatrado, porque foi ele que criou o céu, a terra, e essas nações, eles faziam as estátuas e começavam a idolatrar a estátua que eles mesmos faziam. E o Senhor vai deixar essas pessoas no engano, porque elas não querem buscar a Deus. Mas o povo de Israel, como essas nações ficaram junto com o povo de Israel foi se desviando dos caminhos do Senhor e começaram a idolatrar esses deuses, começaram a crer nesses deuses que não fazem nada, que são de estátua, né, de gesso, e não faz nada. Quem usa essas estátuas é Satanás, porque sabe que a pessoa não crê em Deus, ainda para deixar essa pessoa no engano, usa essas estátuas para fazer milagres enganosos, para enganar essas pessoas. Então, toda essa descendência que vem desse engano, vem da tribo de Cã, que foi amaldiçoado por Deus, mas o povo de Israel está sendo enganado também, porque hoje Satanás ele mudou a estratégia dele hoje não é fazer idolatria às estátuas, né? O povo não faz idolatria às estátuas, o povo de Israel. Mas o povo de Israel caiu no engano de fazer idolatria a outras coisas, idolatria ao dinheiro, à ganância, a vício no celular, em jogos, em desenhos.
e ficam perdendo tempo no YouTube, olhando coisas que não edificam, e assim o inimigo vai jogando setas inflamadas na mente da pessoa e vai levando a pessoa, olha isso, olha aquilo, vai lá, dá uma olhadinha aqui, a pessoa quando vê fica ali horas e horas cultuando ali o celular dele e não busca a presença de Deus e vai se esvaziando, vai sentindo uma frieza tão grande e não sabe por quê. Porque só fica buscando as coisas do mundo. Esse é o engano do inimigo hoje, porque ele mudou essa estratégia. Mas a tribo de Cã, ela vive na idolatria hoje ainda. Por isso que nós vemos muita idolatria em Israel, em todos os lugares de Israel. Porque essas tribos ficaram morando junto com eles. Nós vemos outras igrejas, outras idolatrias dentro de Israel, em todas as tribos, na tribo de Judá, na tribo de Efraim, na tribo de Manassés. Todos têm idolatria, porque veio dessa descendência de Cã. E hoje não é diferente, nós também fazemos a mesma coisa. E nós somos descendentes ou de Cã, ou de Sem ou de Jafé. Então nós temos que saber quem nós seguimos verdadeiramente. Será que nós não estamos vivendo no engano de estar idolatrando outras coisas, recebendo as flechas malignas do inimigo? E o inimigo, será que não está dominando a nossa mente? Depois o Senhor vem com castigo e o povo de Israel não sabe por que está passando dificuldade, por que está passando luta, porque está fazendo coisas que desagradam o Senhor. E nós somos o povo de Deus, que fomos levados para vários lugares do mundo, aonde o povo de Deus foi se envolvendo da idolatria dessas descendências que ficaram morando junto com Israel. Então eu deixo aqui esse estudo para a gente conhecer um pouquinho sobre a descendência do povo de Israel e a nossa. Por que nós vivemos? Porque muitos vivem na idolatria. Então a gente já conheceu um pouco da onde que veio essa idolatria. Foi da tribo de Cã, aonde que o povo de Israel também está vivendo no engano. Mas peça discernimento e sabedoria ao Senhor e ore ao Senhor, dizer: Senhor, será que eu estou vivendo no engano? Me tira, Senhor, desse engano, para que naquele grande dia o Senhor não venha dizer para você: você viveu no engano, você nunca perguntou para mim se eu estava vivendo no engano, então afasta-te de mim porque eu não te conheço. Você vivia no engano, você vivia fazendo a vontade do inimigo. Então, eu vou deixar esse ensino no dia de hoje. Peço que vocês compartilhem para que a gente venha ter conhecimento e peço que vocês leiam os versículos que eu deixei, né? Referente a tudo que eu estou falando. Toda essa história de Abraão até Josué, a conquista de Canaã, ela vai desde o livro de Gênesis até o livro de Juízes, que eu estou explicando essas partes. A paz do Senhor, irmãos, e todos fiquem com Deus. Peço que vocês compartilhem em nome do Senhor Jesus. Amém.